Fala galera, tudo certo? Vamos dar sequência aos nossos estudos e dessa vez vamos falar um pouquinho dos músculos da cabeça e os músculos do pescoço. Eu separei esses músculos em pequenos blocos. O grupo dos músculos do couro cabeludo, o grupo dos músculos da face, da deglutição, os músculos extrínsecos da movimentação da língua e os músculos do pescoço. Foco na tela, vem comigo. Vamos para decifrar esses músculos, vamos começar então pelos músculos do couro cabeludo. Na verdade são dois músculos, só que recebem o mesmo nome, epicrânio, no ventre frontal e no ventre occipital. Eles são conectados por uma aponeurose epicrânica, essa parte aqui, ó, que está na cor branca, que cobre todo o nosso couro cabeludo, lá em cima. Essa face epicrânica, na verdade, é o ponto de apoio, de nascença do ventre frontal do músculo epicrânico. Esse músculo nasce aí na face epicrânica e vai até aqui a região do início do nariz, um pouco acima do supercílio. E quando ele contrai, ele faz uma cara de espanto, ele levanta a pele do supercílio, como se estivesse abrindo o olho e automaticamente ele cria umas rugas horizontais aqui no nosso fronte. Na parte posterior, ou no ventre occipital, se você preferir assim, a gente também tem esse músculo, que é essa parte aqui, ó, avermelhada com a seta indicando. Esse músculo, por sua vez, nasce no osso occipital e no osso temporal, e vai até a face epicrânica. Quando contraído, ele tensiona o couro cabeludo posteriormente. Seguindo então agora aos músculos da face, a gente vai começar com o corrugador do supercílio. Esse músculo ele fica aqui, ó, bem no centro, como se estivesse unindo um supercílio ao outro. Ele nasce no osso frontal e se insere aqui na pele dos supercílios. Quando ele contrai, ele causa um enrugamento vertical. Ele causa uma careta, como se você estivesse nervoso ou como se você estivesse em dúvida de alguma coisa. Tipo, professor, você falou o que mesmo? E aí você cria essa contração aqui, que gera essa estria, esse enrugamento, só que vertical, entre o supercílio direito e o supercílio esquerdo. Um pouco mais abaixo dele, e um pouco mais lateral também, nós temos o orbicular do olho. Todo músculo orbicular ele tem a função de fechar, de ocluir, de diminuir a luz de um orifício. E o orbicular do olho não foge à regra. Ele, quando contrai, ele vai piscar o olho. É um dos músculos que eu chamo de músculo da paquera. Você olha o crush e dá uma piscadinha. Ele nasce aqui no osso frontal, ele recobre toda a cavidade orbital ocular e vai até a pálpebra do olho. E usa essa habilidade, tem gente que consegue fazer piscada de um olho diferente do outro, ou pisca os dois juntos. Aí você tem que ir treinando isso, porque ele dá certo. Quando você sabe piscar na hora certa, a resposta é positiva. Seguindo um pouquinho essa linha de músculos da paquera, um outro músculo muito utilizado da paquera é esses dois aqui, ó, os músculos zigomáticos. E o nome também já sugere de onde ele nasce. Ele nasce no osso zigomático. Esses dois músculos em forma de fita saem do osso zigomático e vai até a parte superior, aqui no ângulo da boca, pegando na pele e no músculo. Sua função, quando contraído, é elevar esse ângulo da boca, um pouco lateral e um pouco superior, fazendo aquele sorriso maroto, ou até abrindo um pouquinho mais, montando aquela maçã na parte zigomática, tá vendo? Ó, ele abre bastante a sua boca. Também faz parte do músculo que eu considero como músculos da paquera. Um outro músculo que também entra nesse bolo é o risório. Está ali unido com os zigomáticos, maior e menor. Ele fica um pouco mais inferior, mais horizontal, mas ele nasce na face do masseter e também pega aqui no ângulo da boca, um pouco mais lateral aos dois anteriores que eu falei para vocês. Quando contraído, ele puxa lateralmente o ângulo da boca, aumentando a vazão do seu sorriso. Quando a gente sorri demais e está rindo por um tempo prolongado de tempo, dá até uma cãibra. Essa cãibra é nesse músculo, a gente até segura o beiço assim, cara, tem que parar de rir que está doendo já. Tem muito tempo que eu não sinto isso.
mas eu acho que você já sentiu alguma vez. Pois é, essa sensação é do risório. Um outro músculo que faz parte desses 4 músculos que eu estou falando para vocês agora, os 2 zigomáticos, o risório, e o outro que vai ser o levantador do lábio superior, ele tem a função de levantar o lábio. O nome já diz bem o que ele vai fazer. Só que esse músculo nasce aqui, ó, na parte interna, lá no zigomático, no maxilar, e desce um pouquinho, pegando o músculo e a pele do lábio superior. Ele tem a função de abrir a boca, levantando o lábio. Ele tem um outro músculo que alguns professores costumam usar como pegadinha. Colocam como se fosse um músculo antagonista ao levantador do lábio superior. É o músculo depressor do lábio inferior. Na verdade, ele não é um antagonista, ele é um sinergista. Um puxa para cima e o outro puxa para baixo, só que um puxa o lábio superior e o outro deprime o lábio inferior. Esse músculo, por sua vez, ele nasce na mandíbula, na parte lateral, e vai até a pele e o músculo do lábio inferior. Quando contraído, ele faz um beicinho, ele puxa um pouquinho, projetando esse lábio para frente. Um pouco mais medial a esse músculo, na verdade um pouco mais lateral, não medial, um pouco do lado dele, mais lateral, a gente vai ver o depressor do ângulo da boca. Esse músculo, ele pega aqui, ó, bem na ponta do ângulo da boca. Esse sim é um antagonista dos músculos zigomáticos. Enquanto os zigomáticos são músculos da felicidade, do sorriso, o depressor do ângulo da boca é o músculo da tristeza. Ele faz uma careta tipo essa. Quando a gente faz aquela carinha, né, a gente coloca um sorriso para quem está feliz e coloca um sorriso ao contrário para quem está triste. Bom, o sorriso ao contrário é do depressor do ângulo da boca. Ele nasce aqui na região do osso mandibular e vai até a borda, a ponta do ângulo inferior ou do ângulo da boca e puxa esse ângulo para baixo, fazendo essa careta triste que eu falei para vocês aí, tá? Bom, um outro músculo que também faz parte dessa porção inferior é o orbicular da boca. Na verdade, o orbicular da boca, ele pega toda a porção inferior, mas também pega toda a porção superior, circundando os lábios. É um músculo que une toda essa galera desses músculos que tem conexão com a boca. E a boca, na verdade, é o centro da face. Ela articula com vários outros pontos do nosso rosto, né? Esse músculo, então, ele nasce na maxila e na mandíbula. E ele, quando contrai, ele não foge à regra de todos os músculos orbiculares. Ele fecha, ele diminui, ele oclui, ele reduz a luz agora aqui da cavidade oral. Quando ele faz essa contração, ele faz um biquinho, um beicinho, como se você fosse dar um beijo na pessoa. A gente chamava de pitoque, selinho. Mas também como você vai assobiar. Um assobio é definido pela ação do orbicular da boca. Também faz parte daqueles músculos lá da paquera, não é? A gente sempre dá um assovio para um crush. É assim que fala crush, né? Eu acho que sim. Bom, seguindo então. Mais na região central, a gente tem um músculozinho aqui na região do mento. É o mentual. O nome já diz também, né? Ele nasce na mandíbula abaixo dos incisivos e vai até o mento. Ele, quando contrai, faz um enrugamento no seu queixo. Eu não consigo fazer isso, eu acho que esse músculo em mim ele não funciona. Ele faz uma pregazinha. Tem algumas pessoas que até têm uma depressãozinha aqui no centro do queixo e consegue mostrar bem a ação desse músculo mentual. Ele é pequenininho, mas participa das expressões faciais. E, por fim, nós temos o platisma. O platisma é um músculo superficial, bem grandão em termos de extensão. Ele nasce na região anterior do tórax e vai até a mandíbula lá em cima. Ele, quando contrai, tensiona a pele e nos ajuda a fazer, por exemplo, a barba. Na mulher e no homem também, ele consegue auxiliar a abertura da boca. Ele é um sinergista de alguns músculos que fazem essa abertura da boca. Aí está ele. Bom, saindo um pouquinho dos músculos da mímica facial e entrando agora nos músculos da mastigação. Eu vou começar logo com o músculo mais potente, mais forte desse grupo. Na verdade, é um dos músculos mais fortes do corpo humano
todo. É o masseter. Olha a estrutura desse músculo, gente. É um músculo bem forte, mostra-se com uma força absurda. Ele nasce na região do zigomático e vai até o ângulo e o ramo da mandíbula. Quando contrai, ele puxa a mandíbula para cima, fechando a boca. Esse músculo é tão forte que ele é capaz de quebrar um exoaxeleto, por exemplo, uma puã de um caranguejo. A gente usa muito isso, né? E também, se você quiser puxar, por exemplo, um objeto bem pesado e você coloca uma corda, você consegue travar a sua mandíbula e consegue puxar essa corda, tamanha força desse músculo. Ele é auxiliado e ajudado por um outro músculo também potente, que é o músculo temporal. Como o nome já diz, ele nasce na fossa do osso temporal e vai descendo até o processo coronoide da mandíbula. Ele também fecha a boca, elevando a mandíbula. Esses dois músculos trabalham como corrimãos, né? Às vezes a gente tem um problema, uma dor nessa região, e essa dor é levado ao crânio como uma cefaleia, uma dor de cabeça pulsante, ou até mesmo a coluna cervical como uma sensação de peso, de dor na coluna cervical. Essa união entre masseter e temporal também tem uma relação com esse quadro álgico. Seguindo então os nossos músculos, a gente vai conhecer agora o bucinador. Ele fica mais internamente quando se trata do masseter e do temporal. Ele não tem as suas fibras descendentes, são fibras mais horizontais, saindo de posterior para anterior. Ele sai ali da região dos alvéolos maxilares e mandibulares e vai em direção ao orbicular da boca. Esse músculo ele tem a capacidade de unir uma bochecha a outra. Ele faz isso. Ele puxa ou ajuda você a puxar, por exemplo, um líquido de um canudo. Ele é um músculo usado por aqueles fumantes que ficam puxando cigarro. Ele é desenvolvido ou bastante desenvolvido nos lactantes, aqueles bebês que ficam sugando, puxando o leite materno. Por isso que a gente vê aquelas criancinhas com bochechão e fica apertando ele. Esse músculo da criancinha, ele é bem desenvolvido, principalmente quando se compara ele com os outros músculos da face. Seguindo então essa linha dos músculos mastigatórios, e essa visão é uma visão de posterior para anterior, de dentro para fora do crânio, a gente está vendo aqui dois músculos extremamente importantes, o pterigoide lateral e o pterigoide medial. O primeiro, o lateral, ele nasce na asa maior do osso esfenoide e vai até a região condilada da mandíbula. Ele projeta a mandíbula para frente, fazendo esse movimento. Mas também fecha a mandíbula. É um músculo extremamente potente. E ele é auxiliado pelo pterigoide medial, que também é um músculo que projeta a mandíbula para frente. Esse nasce no processo pterigoide, lá do osso esfenoide, e vai até o ângulo e a face interna do ângulo da mandíbula. Ele também projeta para frente e eleva a mandíbula fechando a boca. São dois músculos super importantes e têm uma relação íntima com a articulação temporomandibular. Saindo desses músculos mastigatórios, da deglutição, e entrando agora nos músculos extrínsecos da língua, aqueles músculos que movimentam a língua. E a língua tem vários movimentos. Vou começar com esse aqui, ó. Genioglosso. Ele nasce aqui na sínfise mandibular e vai até a região inferior da língua. Então esse músculo, quando contraído, ele retrai a língua para baixo, mas também projeta a língua para fora da cavidade oral. É um músculo que você usa para dar língua à pessoa. Você faz isso? Cada papel que a gente faz aqui, né? Mas o importante é que a gente entenda bem a posição dele e a função desse músculo. Então ele coloca a língua para baixo, mas projeta a língua para fora da cavidade oral. Quem ajuda ele a colocar a língua para baixo é o ioglosso. Esse músculo, por sua vez, o nome já sugere, nasce no osso hioide e vai até a região inferior e lateral da língua. Ele também puxa a língua para baixo, também lateraliza a língua, mas ele não projeta ela para fora, e sim para dentro
da boca. Ele auxilia até a língua a empurrar o bolo alimentar para a garganta, para ser deglutida. Também é um músculo importante e é também auxiliado por um outro músculozinho um pouco mais arredondado que ele, que é o estiloglosso. O nome também já diz. Olha, ele nasce no processo estiloide do osso temporal e vai até a região inferior e lateral da língua. Esse músculo ele é mais usado para lateralizar a língua, fazer movimentos de lateralidade, para um lado, para o outro, empurrando, por exemplo, uma bochecha assim, ó, para um lado, para o outro. Esse músculo é muito utilizado nisso, mas também ele mantém a língua dentro da boca e, uma coisa importante, ele não abaixa a língua, ele levanta a língua. E isso, na fase final, quando você vai deglutir, é super importante porque ele também direciona esse bolo alimentar. Saindo desses músculos que movimentam a língua, agora entrando nos músculos da deglutição propriamente dita, eu vou separar em dois subgrupos: os músculos supraioídeos, que ficam acima do ocioide, e os músculos infraioídeos, os músculos que ficam abaixo do ocioide. Vamos começar por esse aí, ó, o gênio ióideo. Ele também nasce aqui na sínfise mandibular e vai até o ocioide. Olha ele aqui, ó, tá vendo? A seta apontando e a lente ajuda a gente entender, identificar e localizar esse músculo. Esse músculo, quando contraído, ele puxa anteriormente e superiormente o ocioide. E isso faz com que abra um pouquinho a luz da garganta, aumente essa luz, o espaço dela, e isso permite a passagem do bolo alimentar. Um outro músculo que auxilia nessa passagem, levantando também o ocioide, são os gástricos. Esse músculo é um pouquinho estranho, ele é em forma de L. Vamos colocar a lupa para a gente entender melhor isso. Ó. Ele tem duas porções, uma anterior, que é essa, e uma posterior, que é essa aqui. Ó. A anterior, por sua vez, nasce na face interna da sínfise mandibular. E a posterior vem lá do osso temporal, do processo mastoide. Eles se encontram e se inserem com uma fendazinha, na verdade um laçozinho de tecido conjuntivo que une esses dois ventres musculares, lá a nível do ocioide. E quando contrai, ele eleva também o ocioide, fazendo com que abra essa abertura, esse espaço da garganta, permitindo a passagem do bolo alimentar. Além disso, ele articula movimentos da boca e da língua para que a gente consiga articular melhor a nossa fala. Outro osso que tem uma função parecida é o estiloioideo. Esse músculo, desculpa, osso não, músculo, tá gente? Músculo estiloioideo. Esse músculo sai do processo estiloide do osso temporal e vai até o ocioide. Ele também eleva esse osso, fazendo com que haja uma abertura da garganta e permitindo, assim, a passagem do bolo alimentar. E por fim a gente tem o miloioideo. Esse músculo também é supraioídeo e também levanta esse ocioide para abrir um pouquinho a garganta, aumentar a luz da garganta, permitindo a passagem do bolo alimentar. Ele nasce na face medial da mandíbula e vai até o ocioide. Esses músculos supraioídeos, todos eles tendem a levantar o ocioide, mas a gente tem também os depressores do ocioide. Vamos começar por esse aqui, ó, o esternoioideo. Esse músculo sai do manúbrio external e vai até o ocioide. E ele traciona esse osso para baixo. Ora, uma vez que o bolo alimentar já passou por esse limite, a tendência agora é que esses músculos tracionem o ocioide e a estrutura toda para apertar a parte superior e descer ou favorecer a descida do bolo alimentar para tubos ou estruturas gástricas inferiores. E aí está um bom exemplo dessa ação pelo esternoioideo. Esse músculo é super importante. Ele também conta com o auxílio do esternotireoideo. Nasce também ali no manúbrio external, mas vai parar na cartilagem tireoide. Aqui assim, ó. Essa é a cartilagem tireoide e o ocioide está um pouquinho acima. Vejam que entre ela e o ocioide também tem um músculo, que a gente vai falar já já. Esse músculo esternotireoideo, quando contraído, ele puxa a cartilagem tireoide para baixo,
também com o intuito de induzir o bolo alimentar para estruturas mais baixas do sistema digestório. Só que ele tem um outro músculozinho, irmão, que fica acima dele, que é o músculo tireoideal. Esse tireoideal sai da cartilagem tireoide e vai até o ocioide. Ele aqui, ó, tá vendo? De novo, ó. Então, quando você traciona o primeiro, esse segundo também é tracionado. E esse movimento é sincrônico, ele é sincronizado, fazendo com que o bolo alimentar não pare, não perpetue, não aumente o tempo da sua passagem por essa fase ou por esse espaço no pescoço. Então, aí ele nasce na cartilagem tireoide e vai até o ocioide. Um outro músculo, também em forma de fita um pouco mais alongado, é o omoioidal. Ele nasce lá na parte superior da escápula e vai até o ocioide. Ele também puxa esse osso para baixo. E também é importante para abrir um pouquinho esse espaço e conduzir de maneira sincrônica o bolo alimentar para estruturas inferiores. Por fim, nós temos os constrictores da faringe. Esse músculo ele é dividido em superior, médio e inferior. O superior nasce na mandíbula, o médio no osso hioide e o inferior, por sua vez, nasce nas cartilagens da laringe. Todas essas faces, superior, médio e inferior, vão se inserir na ráfide mediana posterior da faringe. E eles vão contrair de maneira sincrônica, fazendo com que o bolo alimentar seja comprimido de superior para inferior, induzindo ele a estruturas inferiores do processo ou do sistema digestório. Bom, assim sendo, agora a gente passa para os músculos do pescoço. A gente tem dois músculos anteriores, ou que fazem a flexão da cabeça e do pescoço, e dois músculos posteriores. Concentra aí. Vamos lá. Primeiro é o esternocleidomastoidal. Ele sai da região do manúbrio external e vai até o processo mastoide, aqui no temporal e occipital. Esse músculo, quando contraído bilateralmente, ele faz com que a gente faça uma flexão da cabeça e do pescoço. Mas quando ele contrai unilateralmente, ele faz uma flexão e uma rotação. Ele aqui, ó, não sei se você consegue ver na filmagem, mas se você fizer isso com você, ó, flexão e rotação para o lado oposto, você vai ver que ele se sobressai, ele contrai logo. É um músculo que está hipertrofiado também nos fumantes, que ficam puxando e ficam forçando muito essa musculatura do pescoço. Um outro músculo que está ali perto dele são os escalenos, anterior e médio. Esses dois músculos, anterior e médio, escaleno, eles formam entre si uma fenda. Essa fenda é por onde passa o plexo braquial. Quando esse músculo está hipertrofiado, há uma tendência de ele pressionar, comprimir esse plexo braquial, gerando uma sensação parestésica no membro superior. E isso pode atrapalhar um pouquinho o nosso diagnóstico, confundir a gente com herniações cervicais. Eles nascem nos processos transversos das vértebras cervicais e vão se inserir nas duas primeiras costelas. Se o ponto fixo for as vértebras, ele vai puxar essas duas primeiras costelas, auxiliando o movimento inspiratório. Se o ponto fixo for as costelas, ele vai puxar um pouquinho as vértebras em flexão, se bilateralmente, ou em uma pequena lateroflexão com uma rotação oposta, se contraído unilateralmente. E posteriormente nós temos também dois músculos que se complementam, são os esplênios, os extensores da cabeça. Os esplênios, por sua vez, nascem no ligamento nucal e nos processos espinhosos das vértebras C7 e T6 e vão até o processo mastoide do occipital e do temporal. Quando contraído, ele faz com que você olhe para o céu, veja as estrelas, uma extensão cervical. Se contrair unilateralmente, ele também faz isso, não tem jeito, só que um pouquinho mais inclinado. Quem faz uma inclinação maior unilateral é o complemento dele, os esplênios do pescoço. Parece o mesmo músculo, mas esse não vai até a região da cabeça, ele fica realmente no pescoço. Nasce no ligamento nucal e vai
dos processos espinhosos das vértebras C7 e T6 até os processos transversos das vértebras C2 e C4. Se contraído bilateralmente, auxilia o esplênio da cabeça na extensão cervical. Se contraído unilateralmente, ele faz com que você olhe para cima e para o lado. Só que no caso do esplênio, ele faz com que você olhe para o mesmo lado da contração do músculo. Bom, foram vários músculos, mas o que eu chamo a atenção para vocês é importante reconhecer os músculos do crânio e da face, localizar suas origens e inserções, identificar as funções destes músculos, reconhecer os músculos mastigatórios e localizar os músculos da língua. Se ficou alguma dúvida, consulte as nossas referências. Cessadura Perpetuar, entre em contato conosco. Beijo no coração e até a próxima.